superchat. Ok. Então vamos seguir na nossa pauta, né? Porque você falou, destacou o texto do Rui. Eu queria falar agora de uma decisão. Ontem nós comentamos aqui a decisão da reunião do Diretório Nacional do PT, que decidiu aí pelo endossar a candidatura a vice-presidente do Geraldo Alckmin, do PSB, né? O tucano do PSB. Bom, hoje vamos destacar uma resolução que, pelo menos, tem um caráter positivo do diretório do PT, né, nessa reunião em que foi aprovada essa medida que, ao nosso ver, é um golpe, né, contra a própria candidatura do companheiro Lula e contra o próprio PT, nessa primeira resolução, né. Uma segunda resolução foi também de ratificar a federação com o PCdoB e o PV, né, que, ao nosso ver, e nessa matéria que nós vamos tratar aqui, fica claro que é uma política de contenção, né, do próprio PT e da política defendida por aspectos importantes da política defendida pelo Lula. Bom, o PT aprovou no documento da reunião a revogação da reforma trabalhista, né? A imprensa hoje, vários setores da imprensa, da imprensa progressista e também da imprensa capitalista, né, de setores ligados ao PT e outros não, procuraram destacar que no texto, no documento apresentado pelo PT, foi trocada a palavra revisão da reforma trabalhista, como estava previsto anteriormente, pela expressão revogação, né? São duas coisas importantes, bem distintas, né? Porque rever a reforma trabalhista significaria, sei lá, considerar que a reforma trabalhista tem aspectos positivos e que deveria ser revista, fazer aí uma outra alteração. Revogar a reforma trabalhista, né, que é o que nós defendemos, que é o que o movimento sindical classista, combativo, os setores do movimento operário ligado aos trabalhadores efetivamente defende, que é revogação. Por quê? A reforma trabalhista, aprovada em 2017, é uma política criminosa, né, que liquidou de uma só vez, com décadas de luta dos trabalhadores, né, com direitos conquistados ao longo de décadas, né, jogou praticamente no lixo a consolidação das leis do trabalho, a CLT, né. Foi a partir da reforma trabalhista de 2017 que se intensificou aí a política de contratação, de pejotização, né. Hoje tem quase 10 milhões de trabalhadores no Brasil que, para conseguir trabalhar em troca aí de um prato de comida, tem que montar um CNPJ, né, atuar, vender a sua força de trabalho como se o trabalhador fosse uma empresa, que é um golpe, né? Isso é para garantir aos patrões que não precisem pagar nenhum tipo de despesa de encargo social, fundo de garantia, férias, né? Todo tipo de trabalhador hoje em dia, desde a Rede Globo, que contrata seus funcionários praticamente todos assim, né, até os entregadores de aplicativos são contratados dessa maneira, sem direitos trabalhistas, né? Deixou de ser uma lei. Antes, né, as empresas, para contratarem sem carteira assinada, sem direitos, precisavam burlar a lei, né? A partir da reforma trabalhista, tratar o trabalhador como escravo agora vale, é lei, né? A reforma estabeleceu também que vale aquilo que for negociado pelos sindicatos pelegos, a maioria deles dispostos a se venderem para os patrões, vale acima do que está na lei. Por exemplo, se a lei garante o direito ao trabalhador a uma jornada de 8 horas, mas o sindicato negociar que pode trabalhar 10, 12, e isso ser compensado aí depois num banco de horas, né? Essa política de escravocrata, né? Que atinge aí os trabalhadores operários em todo o país, isso vale agora porque foi estabelecido através da miserável reforma trabalhista imposta pelo Temer. Bom, o PT aprovou no documento a revogação dessa reforma, né? Da nossa parte, falou, nossa, que reivindicação, que coisa importante. Bom, aí a gente entra num problema assim, bom, e aí, como fazer isso daí? Porque o fundamental, quando você traça uma perspectiva, né, não basta dizer o que a gente quer fazer, mas a gente deveria colocar. Bom, a proposta, em primeiro lugar, infelizmente, né, ela não é uma proposta definitiva para a campanha do Lula, né, porque é uma proposta para a campanha do Lula. Por quê? Porque, em primeiro lugar, a proposta vai ser submetida a outros setores, né?
um dos primeiros setores que vai ter que apreciar isso aí, para ver se isso entra no programa do Lula, é justamente a federação partidária com a qual o PT se meteu. E essa federação, né, de partidos insignificantes, que estão procurando tirar uma casquinha, pegar uma carona no PT, vamos deixar claro que é disso que se trata. Né? O PV e o PCdoB não têm nenhuma importância eleitoral. Né? O que eles estão fazendo é se pendurar no PT para tentar eleger seus deputados, já que eles estavam ameaçados de extinção, né, pela cláusula de barreira, caso não participassem de uma federação. Só que o PT aceitou um acordo, né, da fórmula que estava sendo imposto de maneira chantagista, até pelo PSB, que participou da negociação e depois pulou fora, que esses partidos eles têm direito a vetar posições, quer dizer, a proposta só passa a ser uma proposta da federação, do programa do Lula, se o PV e o PCdoB aceitarem. O PV, todo mundo sabe, é uma sublegenda da direita, né, teve aí tudo que é partido de direita, inclusive do PSDB, do Alckmin aqui em São Paulo, e o PCdoB é defensor de uma política de entendimento com os patrões, que tudo que os patrões não querem, né? Bom, isso aí vai ser submetido, a gente viu hoje aí num ponto que nós tratamos, o Alckmin como um articulador dessa política, e a gente já sabe onde isso vai dar. O Alckmin, ele expressou claramente, quando ele estava fazendo ainda a campanha para ser o vice do Lula, né, que ele é contrário à revogação, ele acha que tem que rever alguma outra coisinha, deve ser para aumentar a escravidão dos trabalhadores, né? Ele que é favorável à terceirização, a todo tipo de privatização, já defendeu inúmeras vezes que devia entregar totalmente a Petrobras, privatizar tudo, né? Então, obviamente, né, que queria chamar a atenção que, dessa maneira, nós não podemos esperar a revogação, né, essa reivindicação fundamental para os trabalhadores, que é a revogação da reforma trabalhista. Obviamente, ela só pode vir através da luta dos trabalhadores, né? E o caminho tem que ser colocar os trabalhadores na rua, em movimento, para levantar suas reivindicações, para apoiar o Lula, né, com um programa de luta, de mobilização, quer dizer, porque sem derrubar o Bolsonaro, sem lutar pela eleição do companheiro Lula, né, e sem os trabalhadores mobilizados, isso não vai acontecer, né, como dizia a presidenta Dilma, nem que a vaca tussa, né, não vai ter reforma, né, porque no documento, me chama a atenção, a publicação feita, por exemplo, pelo Brasil de Fato, né, um site de setores simpáticos aí da esquerda, diz o seguinte, que como é que seria possível aprovar uma revogação da reforma trabalhista? Então, eles apresentam duas medidas. Aprovação de uma lei no Congresso Nacional, que não vai acontecer, a não ser que haja aí uma mobilização gigantesca dos trabalhadores, porque a direita tem maioria no Congresso e vai continuar tendo, né? Isso é a única coisa que a gente pode ter certeza do resultado das eleições de 2022, é o seguinte, independentemente do que aconteça na eleição presidencial, pode acontecer muita coisa, né? A direita vai continuar tendo maioria, deputados, senadores, então, obviamente, não vai ser por aí. E a segunda diz que outro caminho possível, né, seria a publicação de uma medida provisória com o aval do Congresso Nacional. Quer dizer, essa perspectiva que é apontada por alguns companheiros aí ligados ao PT e ao PSOL é uma política que os trabalhadores teriam que esperar ficar na mão do Congresso Nacional, do centrão, né, da direita, né, que está se articulando aí para ter uma maioria ainda mais significativa, né, nas próximas eleições, né, porque hoje eu li um artigo que dizia que a única certeza, né, que é possível ter das eleições é que o centrão vai continuar sendo maioria no Congresso, né, e infelizmente nós estamos vendo até mesmo o próprio PT aí nas articulações políticas que vem fazendo, defendendo que setores do centrão que o PT considera como sendo seus aliados, né, setores da direita, do PP, do MDB e de outros partidos, em troca de um suposto apoio ao Lula, né, continuem dando as cartas no Congresso Nacional, inclusive de muita gente que votou a derrubada da presidente Dilma e que fez festa, que comemorou